Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, ao entendimento das respostas que os instrutores da humanidade sob a égide de Jesus ofereceram através dos médiuns em diversos pontos do planeta, compilados, codificados pelas perguntas de Allan Kardec. Allan Kardec é, portanto, o codificador da doutrina espírita. E o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Então, aqui no canal Estudos da Doutrina Espírita, no blog pessoal do Facebook, também no canal do YouTube, você pode se inscrever, acessar todos os vídeos. É um canal gratuito para você. Você acessa todos os vídeos desde o início. É um curso online gratuito e você faz o seu horário. Você pode comunicar conosco pelas redes sociais. Nós aqui estamos realizando um singelo estudo de apresentação do nosso entendimento, sem a pretensão de determinar valores absolutos da verdade. Somos também estudantes. Desejamos que você acompanhe conosco. Nós já estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, da Lei de Destruição. Hoje vamos estudar crueldade, duelo e pena de morte. Acompanhe comigo. É o item crueldade. A pergunta 752. Poder-se ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Pergunta muito inteligente de Allan Kardec, já que a destruição é uma lei de recomposição, equilíbrio entre a vida e os recursos oferecidos no planeta, entre os animais irracionais, a administração dos racionais em realizar a posse do necessário. Ele quer saber se existe alguma relação entre esse recurso da lei e a crueldade. E os espíritos respondem que é o instinto de destruição que tem de pior. Porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Então, a crueldade tem origem na natureza de má índole, do mau uso do livre-arbítrio. Não faz parte do equilíbrio da destruição. Pergunta 753. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante nos povos primitivos? Por que existe essa relação? A crueldade está associada à primitividade. E os espíritos respondem: nos povos primitivos, como lhes chamamos, a matéria prepondera sobre o espírito. E aqui está falando do elemento. O elemento matéria e o elemento espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto. E como não experimentam outras necessidades, além das da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam, e é o que os torna em geral cruéis. Demais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império dos espíritos também imperfeitos. Eles são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Questão 754. A crueldade não deriva da carência do senso moral? Então, Kardec redarguindo, os espíritos disseram que é a preponderância da matéria sobre o espírito que gera a tendência à crueldade. Kardec está contestando contra a pergunta, dizendo se não seria uma carência do senso moral. Os espíritos corrigem Kardec. Dizem da falta de desenvolvimento do senso moral. Porque todos nós temos esses germes latentes a serem desenvolvidos. Todos nós temos as predisposições para o progresso, para a luz, para as aquisições dos valores da moral, pelo trabalho, pelo esforço, pela determinação, pela educação do espírito, pelo sentimento. Não digas da carência, porquanto o senso moral exige, como princípio em todos os homens.
É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como princípio do perfume no germe da flor, que ainda não desabrochou. Então, poeticamente, os espíritos respondem, dizendo que esses recursos são comuns a todos e aguardam nosso estímulo para serem desenvolvidos. Como esse perfume vai desabrochar numa flor, que é o seu desenvolvimento. Kardec vem dar a sua contribuição. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de umas detém ou neutraliza o das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral. Como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Então, na medida em que o homem sai do instinto para as sensações, das sensações para o sentimento, do sentimento para o amor, ele vai desenvolvendo esse senso moral e a condição de progresso, de evolução do espírito é igual para todos. Questão 755. Como pode dar-se que no seio da mais adiantada civilização se encontrem seres às vezes tão cruéis quanto selvagens? Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos. São, se quiseres, selvagens que da civilização só têm o exterior. Lobos extraviados em meio de cordeiros. Como Jesus afirmou, que existem lobos em peles de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem. Mas desde que a prova por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Então nós vivemos numa troca, uma ação coletiva de benefícios. Uns se adiantam mais um pouco, enquanto outros estão mais atrasados, e a convivência estabelece um recurso de equilíbrio, de aprendizagem, de reconsideração de valores, através da observação dos exemplos. Questão 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazeiros? Um dia o mal vai desaparecer sob o ordem? A humanidade progride. Esses homens, em quem o instinto do mal domina, e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom, quando este é joeirado. Mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais, que o homem ha conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações, o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. O subitem desse capítulo é o duelo. Questão 757. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como juízo de Deus. Algumas pessoas equivocadas, desavisadas, acham que essa questão está ultrapassada. Isso foi perguntado a Chico Xavier. Chico Xavier disse que ela é atualíssima, porque se não existem mais confrontos abertos com escolha de armas em favor de uma falsa honra, existem hoje as polarizações nos campos da política, nos campos sociais, nas ideologias criadas pelo homem. No pensamento, o homem degradeia com o próprio homem, inclusive vestindo as mesmas intenções dentro da mesma religião. Então, é para nós pensarmos o quanto ainda nós nos duelamos com a necessidade de impor nossos pontos de vista,
da nossa intolerância, da nossa impaciência, das nossas adversidades com aquilo que nós concordamos, nos incomodamos e atacamos, criticando. Então também é duelo, só não é mais físico, é moral. Questão 758. Poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem quase certeza de que sucumbirá? É um suicídio. O suicídio é sempre assim, a intenção da pessoa, não é a circunstância. Se a pessoa se projeta num ensejo, numa oportunidade para encontrar a morte, esse é o desejo dela, essa é a intenção. Portanto, aí está configurado o suicídio. Não obrigatoriamente tirando a própria vida, mas se envolvendo numa questão que tem certeza que sucumbirá. Kardec faz a subpergunta A. E quando as possibilidades são as mesmas para ambos os duelistas? Haverá assassínio ou suicídio? Um e outro. Quer dizer, a pessoa se arrisca numa possibilidade de continuar vivo. É suicídio. Ela se coloca na posição de orgulho, defendendo uma honra em função desse orgulho para matar. É assassínio. Então são as duas coisas. Kardec vem dar sua contribuição. Em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa. Primeiro porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Depois porque expõe inutilmente a sua própria vida, sem proveito para ninguém. Questão 759. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Orgulho e vaidade. Dupla chaga da humanidade. Esse ponto de honra não é digno, não é algo que se possa representar o brilho de uma personalidade, a capacidade de sentimento do valor de alguém, mas o orgulho e a vaidade. Pergunta A. Mas no acaso em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa for a covardia, isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados, moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas, que não é matando nem se deixando matar, e repararão agravos. Contribuição de Kardec. Há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem se cometeu alguma falta ou em perdoar, se de seu lado esteja a razão e, qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que não podem atingir. Então, foi que Jesus nos convidou. Não resistamos ao mal. Não vamos dar ensejo da oportunidade do mal de agir da mesma forma. Isso é manter a postura de senso moral elevada, portanto, manter a dignidade cristã. O último tópico desse capítulo é a pena de morte. Lei criada pelos homens de muitos estados e muitos países. Kardec pergunta, 760. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Não mais precisarão os homens ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Então, condenar um criminoso, se é que é justo em função do que ele realmente fez, que a justiça humana falha muito, a pena capital, com a condenação à morte, se ele é um criminoso, recebendo uma ação como esta, um ato de violência, ele já é violento, recebe um ato de violência, é eliminado, continua vivo no mundo espiritual. E em espírito vai somar-se às trevas e inspirar outros criminosos. Não é solução matar um criminoso. Kardec contribui. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna
que não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte, no seio dos povos mais adiantados, e a natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Se compararmos as garantias de que entre esses mesmos povos a justiça procura cercar o acusado, a humanidade que se usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se pratica em tempos que ainda não vão muito longe, não poderíamos negar o avanço do gênero humano nascendo progresso. Então ninguém é obrigado a ser mal porque alguém terceiros foram maus conosco. O mal não é obrigatório para ser realizado e nem a solução para corrigir o mal. Só o bem pode corrigir o mal. Só o amor pode educar. 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Então, se um elemento perigoso for eliminado, vai ser um direito? Há outros meios dele se preservar do perigo, como não matando. Mas é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Então, nós não precisamos nos preservar do perigo matando ninguém. Basta vivermos no bem. Vamos ter a proteção de Deus sempre. E só vai acontecer o que tem que acontecer. Nas mãos de Deus, estamos em segurança. A pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade nem para os menos adiantados? Necessidade não é o termo. O homem julga necessário uma coisa, sempre que não descobre outra melhor. À proporção que se instrui, vai compreendendo melhormente o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. 763. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Pode duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça? Não raro em honra da divindade. Das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado para lhe arrancar pela agudeza do sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes não cometeram? Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural, e talvez mesmo, se fora juiz, fizesses outro tanto. Assim é o que parece justo, pareceu justo. Numa época, parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar, até que tenham sido postas de acordo com aquelas. 764. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião, e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Tomai cuidado. Muitos vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. Quanto que nós, homens, criamos religiões, estabelecemos reflexões, ideias e concursos de valores, sempre tirando proveito próprio, não interpretando adequadamente com o espírito de amor, justiça e caridade. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante. É lei de causa e efeito, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai os vossos inimigos? Não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmo perdoado, isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoados, compreendei o bem? 765. Que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? É tomar o homem no lugar de Deus, na distribuição da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda têm que expiar. A pena de morte é um crime, quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem se sobrecarregam de outros tantos assassinos. Então, o progresso é comum a todos,
E nós, espíritas, não defendemos nem o aborto, nem a pena de morte, nem o suicídio, nem a eutanásia. E são tantas outras condições que eliminam a possibilidade da experiência a ser vivida na Terra dentro das condições estabelecidas, pedindo piedade, pedindo amor, pedindo acolhimento. O cristão sincero, espírita, está disposto a servir com Jesus, e jamais a tirar a vida de si mesmo, de seu próximo, de quem quer que seja, em qualquer condição. Vamos continuar estudando essa doutrina libertadora, que nos clareia o entendimento do Evangelho, para que Jesus fique cada vez mais próximo em nossas vidas hoje. Grande abraço e até o próximo vídeo.